Cartografia. Primeiramente, gostaria de pedir a vocês que peguem seus cadernos, suas canetas e façam as anotações, tá? Referente à nossa aula. Essa aula de hoje já é um complemento para as atividades do portfólio, ou seja, a segunda atividade avaliativa, ok? Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre os mapas temáticos e gráficos. Bom, o que são os mapas temáticos, então? Elas representam os diversos fenômenos sociais e naturais, tá? E os gráficos, eles expressam numericamente os mesmos fenômenos, facilitando, então, o entendimento, ok? Então, vamos lá. Bom, mapas temáticos. A cartografia temática, ela tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas, né, referente ali a um ou vários fenômenos, podendo ser físico ou sociais, de todo o planeta ou até mesmo de uma parte dele, tá? Então, como exemplo de mapas temáticos, nós podemos citar os geológicos, os de vegetação, os de climas, entre outros, tá? Então, os mapas temáticos, eles são representações gráficas da superfície terrestre, né, que é ilustrada ali de acordo com alguns critérios, tá, pré-estabelecidos. Então, para designar os diferentes aspectos do espaço geográfico, utilizam-se as legendas, os símbolos, e a elas correspondentes, né, para espacializar determinados fenômenos, ok? Então, o que um mapa temático ele tem que ter? Quais as informações essenciais, né, nesse mapa? É onde se localiza o fenômeno, qual é o tamanho do fenômeno representado, tá? Então, os mapas, eles podem representar também várias diversidades, sendo elas qualitativa, quantitativa, ordenada, entre outros, certinho? Essa parte dos símbolos, da legenda, nós vimos naquela aula passada, tá? Então, essa aqui é uma continuação daquela aula lá, beleza? Bom, dentro dos mapas temáticos, nós temos os métodos de representação da cartografia temática. O que é isso, né? São o resultado, né, da combinação de técnicas e de conhecimentos ou saberes para a realização de uma determinada pesquisa geográfica, tá? Então, dentro dessas representações, né, nós temos aí as representações qualitativas, né, que elas são representadas, então, para mostrar a presença, a localização e a extensão das ocorrências dos fenômenos que se diferenciam pela sua natureza e pelo tipo, tá? Então, desse modo, né, o geógrafo, ele não faz o uso da análise sistemática de dados, né, para ali se aprofundar em um determinado estudo sobre região, tá? Então, na prática, as representações qualitativas, ela trazem conceitos e técnicas relevantes ali para o entendimento da geografia, como a ciência humana, tá? Então, como exemplo destes instrumentos usados na pesquisa qualitativa, podemos destacar a fotografia, a observação do espaço geográfico, né? Aí entra o que, né, que são representados ali pelos diferentes elementos cartografados, né? Como, por exemplo, as cidades, os rios, a mineração, as indústrias, né, os climas, os cultivos. Então, essa representação, ela pode se manifestar pontual, né, que usa-se ali a variação de forma ou a orientação, e também pode ser explorada pelos símbolos evocativos ou icônicos, né, que a gente vê aqui na imagem ao lado, né. Então, nós temos as formas, né, que é ali representado pelo triângulo, pelo espaço, pelo mais, tá, pela estrelinha.
pelo círculo. Orientações, nós temos as barras, né? Na horizontal, na vertical. E os símbolos evocativos, né? Que são ali, você representando, né? Como um alimento ali, né? O algodão, o amendoim, o café, tá? Entre outros. Também na qualitativa nós temos a manifestação linear, né, que ela usa-se a variação de formas, tá? Então temos vários tipos de formas, como vocês podem observar aí também na imagem abaixo. E na manifestação zonal, né, que a cor ela tem uma grande eficácia e também a textura, né, que ela pode ser pontual, linear com o mesmo valor. Então nessa manifestação zonal eu posso colocar ela nas cores, né, violeta, azul, verde, amarelo, laranja ou vermelho, ou eu posso usar a textura, né, que é em formas de bolinha, em formas de estrelinhas, né, em formas de risco, tá? Então aí depende do que eu quero mostrar ali, ok? Bom, depois da representação qualitativa, nós temos a representação ordenada. O que é essa representação ordenada? É um mapa, né, onde ela tem as ordenadas e as abscissas, né, que elas vão formar ali os quadrantes, né, para orientação. Então, os mapas ordenados, eles são indicados quando as categorias dos fenômenos se inscrevem numa sequência única e universalmente admitida por eixos verticais e horizontais, tá? Ou seja, os ordenados e abscissos, tá? Então, a relação entre os objetos é de ordem, tá? Então, eles são indicados quando os fenômenos admitem ali uma classificação segundo, né, uma determinada ordem, com categorias deduzidas, né, de interpretação qualitativa, quantitativa ou de datações, certo? Então, essas representações, elas podem ser representadas pelos símbolos, né? Ou até mesmo pelas cores também, ok? Bom, aí nós temos a representação quantitativa, tá? Essas representações quantitativas em mapas, elas são empregadas ali para evidenciar a relação de proporcionalidade entre objetos, tá? Junto à realidade, sendo entendida como quantidades, tá? Então, aqui na imagem abaixo, a gente tem a relação entre os objetos, os conceitos e as transcrições gráficas, tá? Então, nas relações entre objetos, eu posso citar caderno, lápis, borracha, medalhas de ouro, medalhas de prata. Então, ali eu vou condizer ali no mapa a quantidade que eu tenho desses elementos, ou seja, desses objetos, ok? Bom, o mapa temático, ele deve expor um tema, né, que é declarado ali no título, o local, a data do acontecimento, né, respondendo ali as questões, né, o que, onde e quando, né? Então, o tema por ele analisado será apresentado na estrutura da legenda, tá? Então, relembrando, o que é legenda, né? A legenda é o meio que o leitor usa, né, ali para compreender o conteúdo do mapa, tá? Relacionando os símbolos, né, aos seus significados. A escala, ela é muito importante no mapa, tá? Porque através dela, né, pode-se saber ali quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel, tá? E finalmente, né, deve-se declarar ali a fonte dos dados utilizados na preparação do mapa, ou seja, da onde eu tirei aqueles dados, né, e assim por diante. Após, né, o mapa temático pronto, são feitas então as leituras, né, as análises, a interpretação para a compreensão ali do conhecimento. Então são elaborados comentários, né, que podem ser metodológico, né, aonde vai analisar ali o porquê da adoção de determinado método. O interpretativo, né, saber interpretar ali, né, avaliando as características da distribuição do fenômeno, o que, né, o mapa ali vai estar revelando, tá bom?
Aqui do lado eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né? Que vai mostrar ali os símbolos, né, que vai utilizar, né, no aspecto qualitativo, né, que é o que, né, que eu vou estar mostrando ali no meu mapa, né, o aspecto ordenado, né, em que ordem, né, que aquilo foi acontecendo, e a quantitativo, que é a quantidade, certinho? Ok. Nesse slide, eu coloquei para vocês aqui uma imagem, né? Vocês podem observar que é o mapa mundi, né? Mostrando, então, um exemplo de uma representação qualitativa, né? Que ali vai mostrar ali a localização e a extensão, né, das ocorrências dos fenômenos. Então, como vocês podem observar, é um mapa, né, falando das línguas oficiais, tá? Então, o qualitativo ele vai relacionar uma variável e mostrando os dados, a quantidade de um certo objeto. Por exemplo, né? Escola, a participação dos alunos, a quantidade uniformizada, o respeito ao professor e assim por diante, tá? Então, o que eu quero mostrar ali em quantidade, tá? Então, aqui nesse mapa de línguas, vocês podem observar aqui que vai estar representado ali pelas cores, né? Quais são os países que falam português, o inglês, o espanhol, tá? Então, vai estar representando isso, tá? Então, segundo Martinelli, né, a representação qualitativa, ela é empregada para mostrar a presença, a localização e também a extensão das ocorrências dos fenômenos que se diferenciam pela sua natureza e tipo, tá? Podendo então ser classificada ali por critérios, né, estabelecidos pelas ciências que estudam tais sinônimos ali, tá? Ou seja, a geografia, tá bom? Representações quantitativas, né? Aqui eu coloquei um mapa ao lado também, né? O mapa mundi, falando da população por país em 2007, tá? Então, o mapa quantitativo é aquele que oferece valores numéricos, tá? E responde à pergunta quanto, tá? Tendo função ali então de esclarecer e fornecer dados e não explicar fenômenos, tá? Então é assim o tipo mais fácil, ou seja, ou dos mais fáceis, né, de um mapa que podemos produzir e também um dos mais comuns, tá? Eles são usados muitas vezes em conjuntos com textos, né, que vão estar ali contextualizando e explicando, tá? Transformando ali os dados, né, brutos em explicação para fenômenos geográficos, tá? Então, o quantitativo, ele vai demonstrar a quantidade apresentando diferentes elementos, como, por exemplo, a quantidade de chuva ou até mesmo a quantidade de população, como vocês podem estar aí observando no mapinha ao lado, ok? Bom, aí nós temos as representações ordenadas, né? Essas representações ordenadas, elas são indicadas quando os fenômenos admitem uma classificação segundo uma ordem, tá? Então, em um mapa onde tem as ordenadas, né, e as abscissas que formam os quadrantes para orientação, né, os mapas ordenados, eles são indicados quando a categoria dos fenômenos se escreve numa sequência única e universalmente admitida, né, ali por eixos verticais e também horizontais, tá? Então, a relação entre os objetos é de ordem, tá? Então, essas representações ordenadas, elas são dessa forma quando as categorias dos fenômenos se escrevem numa sequência única, tá? Aceita ali universalmente. Então, alguns fenômenos, eles são passíveis de serem classificados por ordem. Então, são categorias de interpretações qualitativas, quantitativas ou de datações, ok? Então, aqui no mapa ao lado, a gente vê aqui uma população com mais de 60 anos em 2005,
né? Que vai estar representada ali pelas cores, ok? Bom, agora nós vamos falar da anamorfose geográfica. O que é essa anamorfose geográfica? Ela é uma forma de representação do espaço geográfico em que há a distorção, né, da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam um mapa. Então, a palavra anamorfose, ela tem origem da junção de dois termos gregos, né? Aná significa sobre, morfe significa forma, tá? Então, podendo ser entendida aí como formato de novo, tá bom? Os mapas anamórficos, como são conhecidas essas representações cartográficas, elas são elaboradas a partir de uma análise de dados quantitativos referente a uma determinada área, tá? Por exemplo, se eu escolher falar ali da população absoluta de 2017, que nem eu coloquei aqui no slide, né? Então, eu escolhi ali, né, o tema população absoluta. Então, eu vou falar ali no meu mapa anamórfico sobre essa população, tá? Então, eu estou falando da população absoluta por país, né? Então, eu coloquei ali a China, né, e a Austrália. Então, nesse exemplo de população absoluta, né, nós teremos a China com suas dimensões ali extremamente exageradas, tá? Como a gente pode observar aqui no mapinha, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Nós temos aqui a China, né? Então, o formato dela, a dimensão dela vai estar bem exagerada, né? Em relação ao tamanho usualmente representado lá no planisfério, tá? E a Austrália seria representada por um pequeno fio, né? Por um fino risco, né? Que a gente pode observar, tá? Ao sul ali do globo, tá? Então, isso vai ocorrer porque, embora as áreas dos dois países elas sejam semelhantes, a China ela tem aproximadamente 57 vezes a população da Austrália. Então, essa diferença entre os dados, né, ela pode ser notada visualmente no mapa do tipo anamórfico, tá? Que nada mais é do que uma maneira direta de representar uma informação, além de possibilitar também as comparações, certinho? Bom, falamos ali então, né, das representações qualitativas, quantitativas, né? Falamos também dos mapas anamórficos. Agora nós vamos falar dos gráficos. Bom, o que é gráfico? O gráfico ele vai estar estabelecendo ali a relação entre as informações que podem ser quantificadas, né? Sendo ali utilizados para expressar os dados estatísticos de forma mais simples, rápida e clara do que nas tabelas, tá? Também ele trabalha com os sistemas de coordenadas cartesianas, né, que possui duas variáveis, né, uma sobre o eixo X e outra sobre o eixo Y, né, a partir dali na origem. No gráfico, cada par dessas variáveis, ela vai definir um determinado ponto, certo? Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de gráficos que a gente pode ter, barras, né, as coordenadas cartesianas, os setores ou as pizzas, né, e as colunas, tá? Ok, então vamos falar um pouquinho dos gráficos cartesianos. Neste gráfico, né, como eu falei anteriormente, são utilizadas duas variáveis, o eixo X e o eixo Y. Vocês utilizam muito esses tipos de gráficos lá na matemática, mas ele também não deixa de ser importante na geografia, tá?
Então, a construção desses gráficos cartesianos, eles são de extrema importância, tá? Então, através desses gráficos, né, nós podemos aí definir de que tipo é a função, mesmo sem saber, né, qual é a sua lei de formação, tá? Então, cada função, né, ela tem a sua representação gráfica particular, tá bom? Independente, né, da função trabalhada, é fundamental conhecer, né, algumas definições desses gráficos cartesianos, tá? Então, o que que é, né, o gráfico cartesiano ou o plano cartesiano, né? É o ambiente onde o gráfico será construído, né? E ele é estabelecido pelo encontro dos dois eixos, né, cartesianos, que é o x e o y. O x, então, é conhecido como a abscissa, né? E o y como a ordenada, ok? Então, cada ponto do gráfico, né, é conhecido como para-ordenado, pois ele é formado ali pelo encontro, né, de um valor das abscissas com um valor das ordenadas. Então, a linha que une os pares ordenados é conhecido como curva da função, ok? Bom, aí nós temos os gráficos setores, né? Ou de pizza, né? Esses gráficos, eles são conhecidos como gráfico de setores ou gráfico circular, tá? É um diagrama circular, né? Onde os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas frequências. Estes gráficos, ele pode vir acompanhado de porcentagens, tá? E é utilizado para dados qualitativos nominais, né? E para construir um gráfico tipo pizza, é necessário determinar o ângulo dos setores circulares correspondente, tá? A contribuição percentual de cada valor no total. E o gráfico de pizza, também conhecido como gráfico de setores ou circular, ele é um diagrama circular onde os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas frequências, tá? Então, este gráfico, ele pode vir acompanhado de porcentagens, tá? E ele também é utilizado para dados qualitativos nominais, né? Para construir ali, né, para que a gente possa, né, estar construindo um gráfico de pizza, é necessário determinar o ângulo, tá, dos setores circulares correspondente à contribuição percentual de cada valor no total, certinho? Aqui do lado a gente tem, né, a imagem, então, ali, dos gráficos de pizza, tá bom? Bom, nós temos também o gráfico polar, né? Esse gráfico polar, ele é baseado na representação polar ou trigonométrica dos pontos no plano, tá? Ele é ideal para mostrar séries que apresentam determinada periodicidade, tá? Como, por exemplo, a pluviosidade ou a temperatura ao longo de um período, certinho? Bom, meninos, a nossa aula então fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que faça bom proveito. Tá? É um conteúdo muito legal, super fácil. Agora, eu peço que vocês sigam lá para a plataforma, tá? Tem uma atividade para vocês responderem e assim que estiver pronta, envia a foto lá na plataforma para nós, tá? Fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado e um enorme beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau!